Olá pessoal, saudade de vocês, espero que esteja tudo bem por aí, que vocês estejam se cuidando. Então, a gente vai ter que fazer uma adaptação na nossa proposta. A gente começou a atividade do ano com nossas aulas presenciais e agora a gente vai ter que, enfim, achar um meio de seguir se encontrando, de que a gente não fique parado nesse período. Nós já havíamos falado na última aula, vocês devem estar lembrados que a situação é grave mesmo. Acho que todo cuidado agora é importante. Essa é a fase mais delicada, que é a fase de contenção. E depois haverá outras fases tão delicadas dessa pandemia, que é quando, enfim, haverá uma explosão de casos. Apresento para vocês o Rufus. Ele é bem metido, como vocês estão vendo. Provavelmente ele vai passar outras vezes aqui. Tem a Yolanda e a Clementina também, mas provavelmente elas não vão vir aqui atrapalhar minha aula. Mas o Rufus vai vir várias vezes ainda. Bueno, nós não sabemos ainda quanto tempo nós vamos ficar afastados presencialmente, então eu quero fazer algumas combinações com vocês e fazer uma breve recapitulação do que a gente viu até o momento, para que a gente consiga avançar num primeiro bloco de conteúdos novos que vai ser especificamente a redação do modelo Enem, os critérios de avaliação, as competências, o que leva a um zero, enfim. Nós vamos, se nós vínhamos até esse momento trabalhando no conceito da estrutura de uma dissertação, de um texto dissertativo, agora a gente vai começar a trabalhar especificamente o modelo do Enem. Antes, algumas combinações. Antes desse afastamento, eu havia passado um primeiro exercício para vocês, que era a construção de 3 introduções a partir daquele tema relacionado à violência da mulher, contra a mulher. No dia que vocês entregariam, já houve aquela desarticulação em função da suspensão das aulas. Então eu quero combinar com vocês o seguinte: esse primeiro exercício eu vou fazer a correção. Conforme eu tinha dito para vocês lá no início do ano, as correções das redações, elas vão ser feitas por uma equipe contratada pelo curso. Esse primeiro exercício, por conta dessa excepcionalidade, eu vou corrigir para vocês. Mas a minha correção, até pela peculiaridade desse exercício, ela não vai ter uma nota atribuída. O que eu vou apontar para vocês é se o caminho escolhido foi bom, no que ele pode ser melhorado, enfim, é trabalhar, fazer uns comentários, um retorno específico para cada um de vocês, a partir dos 3 parágrafos que vocês fizeram. Como é que nós vamos fazer? Eu havia solicitado que vocês fizessem à mão, já para a gente, enfim, treinar, simular como é que é a experiência da prova real. Então, eu quero que vocês ou digitalizem ou fotografem esse exercício que vocês fizeram e me mandem por e-mail. Eu vou passar meu e-mail para vocês. É o meu nome junto, Vitor Neck, Vitor sem C, N de navio, E de Europa, cchi@gmail.com. Então, vitorneck@gmail.com. Mandem esse exercício para mim e esse primeiro exercício, excepcionalmente, eu vou fazer a correção. O próximo exercício que nós vamos fazer já vai ser uma redação completa e daí eu vou passar para vocês depois pelo WhatsApp, que eu acho que é uma maneira mais dinâmica, enfim, mais rápida. Eu vou passar para vocês o próximo exercício. Então, se esse primeiro exercício vocês fizeram apenas 3 modelos, ou 3 possibilidades, melhor dizendo, de introdução, o próximo exercício já vai ser uma redação completa, mas isso eu vou detalhar mais adiante. Acho que de combinações são essas, e claro, a partir do momento em que houver mais definições sobre se essa suspensão de aulas vai ser mantida por mais tempo ou não, enfim, vai haver um comunicado oficial do curso, e aí nós vamos fazendo as devidas adequações. Nesse primeiro vídeo que eu estou gravando para vocês, nessa primeira aula, enfim, eu vou fazer bem simples, vai ser eu falando diretamente aqui para a câmera, mas daí para as próximas aulas, como eu não tenho como simular o quadro no qual eu projetava, no qual eu escrevia algumas coisas, eu vou fazer então uma outra estruturação da aula a partir de outros recursos que existem, tá? Enfim,
É uma pena que a gente está com esse afastamento, mas infelizmente não há outra alternativa. A gente tem que ficar em casa mesmo. Vocês têm que ficar em casa, eu tenho que ficar em casa. E vamos tentar fazer o melhor possível, mesmo que à distância. E com a boa vontade, com o capricho, com a dedicação de vocês. Enfim, tenho certeza que a gente vai conseguir manter esse vínculo. E quando a gente voltar a se reencontrar, a gente vai seguir numa progressão, porque a gente não vai estar parado, tá bem? Então tá, vamos lá. O que eu quero fazer agora, brevemente, é uma recapitulação das questões principais ou as questões centrais do conteúdo que nós já trabalhamos até esse momento, para que a partir daí a gente prossiga. Vamos ao básico, então, retomando ao princípio do nosso trabalho, que é a compreensão do tipo de texto principal que é exigido nos concursos vestibulares. De uma maneira geral, você deve estar lembrado aquelas várias tipologias que eu falei nos primeiros dias de aula, mas o que nós vamos trabalhar aqui é um texto dissertativo, que é o formato e a tipologia de texto que é exigido na maioria dos concursos. E o que o texto dissertativo ele exige de vocês? Uma argumentação em torno de um tema. Uma das grandes características do texto dissertativo é que ele vai exigir de vocês um posicionamento a partir de um tema que vai ser proposto no enunciado da redação, no enunciado da prova. Então, se a gente pensar num esqueminha muito básico, a argumentação ela é a possibilidade de vocês convencerem, persuadir alguém de uma situação, de uma ideia, e essa pessoa que vocês vão ter que persuadir, convencer, é quem vai estar, no caso, avaliando, corrigindo a redação de vocês. E nós começamos a pensar a partir de 3 palavras básicas, que é tema, tese e argumento. Tema é o tema proposto pelo concurso, pela prova. Então haverá um tema no enunciado da questão, ao qual vocês vão acoplar, vocês vão formular uma tese de vocês para esse tema proposto. A tese é a entrada particular, é a entrada individual de vocês para o tema proposto. O tema é o enunciado da prova, ele vai estar garantido no enunciado da prova, e a tese é a formulação pessoal de vocês, é a parte autoral de vocês a partir do tema proposto. E essa tese de vocês, ela vai se desenvolver em argumentos. Por isso que se trabalha muito essa natureza argumentativa do texto, porque vocês vão ter que criar todo um encadeamento, toda uma estruturação de argumentos para corroborar, para certificar, para convencer quem vai corrigir o texto de vocês que o argumento de vocês está adequado e sustenta a tese de vocês e que, portanto, diz respeito ao tema que foi proposto para a prova. Tá? Uma dica que eu dei para vocês numa das aulas é: se o enunciado da redação não tiver o formato de uma pergunta, essa é uma estratégia que vocês podem adotar para vocês terem um norte. Peguem o tema e formulem uma pergunta a partir desse tema, que daí todo o percurso que vocês vão desenvolver ao longo dos parágrafos é para, ao final, na conclusão, vocês responderem a pergunta. E essa pergunta pode já estar formulada no enunciado da prova, ou é uma pergunta que vocês vão estabelecer, vão desenvolver a partir do tema da prova, ok? Então, basicamente, vocês vão, ao fazer um texto argumentativo, vocês vão trabalhar com tema, tese e argumento. Qual é a estrutura desse texto dissertativo? Tem uma estrutura muito simples que desde os primeiros dias de aula a gente tem trabalhado, que é a introdução, o desenvolvimento, a conclusão. O que é fundamental e que vai ser avaliado de vocês, além de vários aspectos que nós vamos, enfim, desenvolver não só hoje, mas ao longo das próximas aulas, inclusive haverá um tópico específico que é o que caracteriza o zero para essas provas, né? E, portanto, vocês vão fugir, se afastar
das possibilidades de zerar a prova ou de diminuir nota. Mas, enfim, além dessa estruturação de introdução, desenvolvimento e conclusão, é fundamental que esse texto tenha um encadeamento em dois aspectos. No aspecto formal do texto, dos parágrafos, entre os parágrafos e dentro do parágrafo, entre as frases, e também, além do aspecto formal, o encadeamento das ideias, do conteúdo, dos argumentos que vocês vão desenvolver ao longo da dissertação. Então vocês têm que buscar essa coesão formal e uma coerência no conteúdo que vocês vão desenvolver na redação de vocês. Isso criando toda uma camada de sentidos e de transição entre os diferentes parágrafos que vocês vão construir. Bueno, vamos adiante. Particularmente a introdução. Começamos por ela, então. Na introdução, vocês vão apresentar o tema apresentado no enunciado, articulado com a tese de vocês. Vejam bem, não basta simplesmente copiar o tema que está lá no enunciado, na questão. Vocês têm que, de alguma maneira, com as palavras de vocês, fazendo uma paráfrase, enfim, vocês vão se apropriar desse tema, vão apresentar o tema no primeiro parágrafo, que é o parágrafo da introdução, mas, além disso, você já tem que apresentar a tese de vocês, a tese do autor. Ou seja, vocês vão apresentar o tema e a tese de vocês e dar um caminho para o corretor, para o leitor de vocês, que o corretor tem esse papel de leitor. Então vocês vão apresentar, além do tema e a tese de vocês já vão apresentar um possível caminho, que é o desdobramento da tese de vocês. Sabe? Vocês já vão fazer uma espécie de uma carta de intenções, um plano de voo já no primeiro parágrafo. Então, o primeiro parágrafo, vocês deixam garantido nesse parágrafo qual é o tema da redação que vocês estão desenvolvendo, qual é a tese de vocês, a tese do autor, e já um caminho que apresentem uma ideia genérica, uma ideia panorâmica do caminho que vocês pretendem desenvolver. Depois disso, os próximos 2, 3 parágrafos, vai depender do tamanho dos parágrafos, vai depender também do número mínimo e máximo de linhas que é estipulado pelo enunciado da questão. Vocês vão fazer o desenvolvimento, que é onde as estratégias argumentativas de vocês vão se concretizar. Vejam bem, vocês vão então, no primeiro parágrafo, que é a introdução, vocês vão garantir o tema, a tese de vocês e um caminho possível de desenvolvimento. Já no desenvolvimento, vocês vão, em desdobramento do primeiro parágrafo, vocês vão apresentar fatos, exemplos, estatísticas, perspectivas históricas, enfim, vocês vão criar argumentos para corroborar, para concretizar a tese apresentada por vocês no primeiro parágrafo. Então, o que vocês vão fazer? Que verbos podem nortear o desenvolvimento de vocês? Justificar algo, explicar um assunto, uma tese, uma ideia, dar exemplos, analisar determinadas situações, fazer comparações, fazer demonstrações, ou seja, cada parágrafo, e em seguida eu vou falar sobre a estrutura do parágrafo, cada parágrafo vocês vão desenvolver um argumento, 1, 2, 3 tópicos para fazer um desdobramento do que vocês apresentaram na introdução. E por fim, a conclusão. Na conclusão, vocês vão retomar a discussão, retomar a tese de vocês em articulação com o tema, e aí vocês vão, após ter feito um percurso argumentativo estruturado em parágrafos, vocês vão concluir. Se eu sugerir que lá no início vocês transformassem o tema da redação numa pergunta
relacionada com a tese de vocês. Ao final, na conclusão, vocês têm que responder essa pergunta. Ao final, vocês têm que concluir. Então, e é muito importante para que não fique um texto evasivo ou até mesmo um texto que não cumpra o seu propósito, é importante que vocês, na conclusão, concluam. Digam algo que faça um fecho ao texto relacionado ao tema, à tese de vocês. Há um tema no qual vocês propõem uma tese, cumpre no desenvolvimento um percurso argumentativo a partir de parágrafos estruturados, relacionados entre si, e ao final vocês vão então concluir, vocês vão fazer um fecho. E no caso do Enem, que é o primeiro modelo de redação completo que nós vamos trabalhar, uma das possibilidades também é que no último parágrafo, na conclusão, vocês apresentem a proposta de intervenção. Saliento, conforme eu também já disse em aula, que essa proposta de intervenção não precisa necessariamente estar no último parágrafo. Ela pode aparecer ao longo do texto. Vocês não serão descontados na avaliação dessa competência se ela não estiver na conclusão. Mas por uma questão até mesmo de facilidade, enfim, ou de estruturação de um raciocínio lógico, argumentativo, o que acaba sendo mais usual é que essa proposta de intervenção esteja junto da conclusão. Mas, se a estratégia textual que vocês construírem, vocês acharem mais adequado que essa proposta de intervenção esteja garantida, preservada no último parágrafo, não há nenhum problema de vocês fazerem isso, ok? Sobre o parágrafo especificamente, ele também, assim como o texto, a redação, tem uma estrutura, introdução, desenvolvimento, conclusão, o parágrafo tem uma estrutura parecida. A primeira parte do parágrafo, também chamada de introdução, ela é o tópico frasal. É uma frase que vai ser, digamos, o emblema. Ela é uma frase que vai caracterizar o conteúdo específico desse parágrafo. Então, cada parágrafo do desenvolvimento, ele terá um tópico frasal, que é, digamos, o tema, o emblema, o argumento, a perspectiva individual de vocês para dar um desdobramento ao parágrafo da introdução. Então, ele teria, nesse parágrafo, teria uma primeira frase, que seria o tópico frasal, que é o que nós chamaríamos de a introdução do parágrafo. Na sequência, uma outra frase, ou duas, dependendo do tamanho, dependendo da ambição de vocês para esse conteúdo, haverá uma segunda ou terceira frase, que é o desenvolvimento de algo que foi apresentado na primeira frase. Que é onde vocês vão conseguir, enfim, explicar, definir um conceito, estabelecer um cotejo, uma comparação de dados. Vocês vão detalhar a ideia apresentada. Então, há um tópico frasal no qual vocês apresentam o tema, o enunciado do parágrafo, ao desenvolvimento, no qual vocês vão argumentar a partir de, enfim, exemplos, explicações, detalhamentos, perspectivas históricas comparada com o presente. E, por fim, uma conclusão desse parágrafo, que seria uma frase onde vocês farão uma síntese, um fecho, uma conclusão desse parágrafo. Então, assim como a redação tem uma estruturação de introdução, desenvolvimento e conclusão, no âmbito do parágrafo, na alçada do parágrafo, vocês também terão esses três elementos. Uma introdução, que é o tópico frasal, que é onde vocês apresentam o tema desenvolvido nesse parágrafo. O desenvolvimento, que é onde vocês vão estabelecer também uma estratégia argumentativa a partir do tópico frasal. E a conclusão, que é onde vocês vão estabelecer, enfim, uma síntese, um fecho a partir do tópico frasal que vocês apresentaram, ok? Bom, agora especificamente a redação do modelo Enem. Eu vou ler para vocês o enunciado que constava da prova de 2019. Vamos lá, deixa eu achar aqui. Diz assim o enunciado do Enem de 2019. A prova de redação exigirá de você a produção de um texto em prosa,
não me venham com poesia, portanto. Então, exigirá a produção de um texto em prosa do tipo dissertativo argumentativo, que é toda a questão que eu venho desenvolvendo aqui para vocês da natureza, da configuração de um texto argumentativo. Sobre um tema, vejam bem, importante, de ordem social, científica, cultural ou política. É nesse patamar que vocês vão desenvolver uma tese e argumentação a partir dessa tese. Os aspectos a serem avaliados relacionam-se às competências que devem ter sido desenvolvidas durante os anos de escolaridade. E essas competências eu vou apresentá-las brevemente nesta aula e a partir das próximas nós vamos entrar fazendo um detalhamento em cada uma delas. Nessa redação você deverá defender uma tese, é o que eu estava falando antes, ou seja, uma opinião a respeito do tema proposto, apoiada em argumentos consistentes, estruturados com coerência e coesão, formando uma unidade textual. Vejam que aqui tem as palavras-chave que estão norteando todas as aulas que eu já desenvolvi com vocês e algo que eu venho quase como um mantra, como algo religioso, apresentando para vocês em todas as aulas. Seu texto deverá ser redigido de acordo com a modalidade escrita formal da língua portuguesa. Nada de falar aramaico, então, na redação. Você também deverá elaborar uma proposta de intervenção social para o problema apresentado no desenvolvimento do texto que respeite os direitos humanos. Vejam, e aí eu vou fazer um pequeno parêntese para o grande tema do momento, que é a questão dessa pandemia do coronavírus. Vejam, aqui diz, no desenvolvimento do texto que respeite os direitos humanos. Certamente vocês estão acompanhando o que está acontecendo, não só acompanhando, vocês estão vivendo isso, nós estamos no meio desse horror. Quais são um dos grandes debates, temas que são suscitados pela questão do coronavírus? É a preservação da economia, a preservação da capacidade produtiva da sociedade versus preservação das vidas. Essa é uma discussão que tem vários componentes éticos, morais, também ideológicos, políticos, econômicos, mas sobretudo é uma discussão que ela está calcada em uma questão ética e moral. O que é mais importante? A preservação da vida ou a preservação da economia? Esse debate está posto no nosso país e no mundo, mas particularmente no nosso país, porque tem, como muito do que a gente vive nos últimos anos desse país, se estabeleceu uma grande polarização. Há um debate político polarizado, divergente, entre quem acha que tem que se preservar a economia, a capacidade de produção, a capacidade de desenvolvimento de riquezas do país e a preservação da vida. Há quem já fique contabilizando que um determinado número de mortes seriam ínfimas desde que fosse preservada a economia. Agora, sendo quase tosco na provocação, eu digo, então quer dizer que alguém vai ter que escolher, daria para propormos para quem faz essas formulações, escolha quem da sua família vai morrer em nome da preservação da economia. Enfim, vejam como a questão da garantia dos direitos humanos, da preservação dos direitos humanos e, neste caso específico, a preservação da vida, da existência de nossos familiares, de nossos entes, de nossos amigos, é algo que estabelece, propõe um debate altamente contemporâneo, delicado e grave, e que é uma das possibilidades de nós desenvolvermos uma argumentação em torno de algum tema que possa ser proposto. Quando eu vinha fazendo aqueles exercícios com vocês no início de cada aula, nós já intuíamos que a questão dessa pandemia poderia ser um possível tema. Não digo que a pandemia em si vai ser o tema, ninguém pode afirmar qual é o tema, mas vejam o quanto, a partir dessa crise que a gente está passando, há uma derivação, há uma série de temas possíveis de serem discutidos, abordados. Convido, proponho, instigo, provoco vocês a
pensarem, refletirem sobre essas questões, independente de vestibular ou de redação. Na verdade, é uma discussão que, para nós, integrantes de uma sociedade, de uma coletividade, nós devemos pensar, nos posicionar sobre isso. E como boa parte dos alunos do curso são alunos que pretendem prestar o vestibular para medicina, pretendem ser médicos, vejam que nós estamos tratando de um tema que vai fazer parte do cotidiano profissional de boa parte de vocês, né? Enfim, fechando esse parêntese, eu estava lendo antes o enunciado da prova do Enem de 2019. Então, a partir desse enunciado, nós podemos recapitular algumas palavras-chave, que é a ideia de tema, tese, argumentos e proposta de intervenção. Esse seria o eixo no qual vai conduzir o pensamento de vocês estruturado no texto. O tema proposto pela prova, a tese, que é a entrada de vocês no tema, os argumentos que serão estruturados no desenvolvimento e que vocês vão, enfim, construí-los para sustentar a tese de vocês. E, por fim, uma proposta de intervenção na qual vocês vão estabelecer uma proposição de que algum agente coletivo, seja o governo nas diferentes instâncias, seja algum dos poderes, judiciário, legislativo, executivo, seja o Ministério Público, seja a sociedade civil organizada, enfim, eu tenho uma aula que eu prometi para vocês para discutir um pouco isso, ou no âmbito individual, às vezes é difícil uma proposta de intervenção, mas algo que incida também na individualidade do cidadão, mas vejam que a proposta de intervenção ela tem que ser qualificada, ela não pode ser inexequível, ela não pode ser vaga demais. Então, tema, tese, argumento e proposta de intervenção. Se a gente está falando da redação no modelo Enem, são essas as palavras-chave que tem que nortear a construção de vocês. Tema, tese, argumentos e proposta de intervenção. Bom, se há uma exigência de argumentação e de uma proposta de intervenção, é preciso que vocês se posicionem, que vocês opinem, que vocês argumentem para corroborar a tese de vocês. E, por fim, essa intervenção, essa proposta de intervenção, ela tem que se dar dentro do escopo do universo dos direitos humanos, da preservação dos direitos humanos. E aí tem umas questões que nós temos que ficar atentos. Quando nós estamos falando de direitos humanos, há todo um acúmulo de conhecimento da sociedade e que são questões que não caberá, e aí vocês têm que ser espertos e usar de estratégia, não caberá para vocês discutirem determinadas questões que se choquem contra os direitos humanos. Enfim, há que se ter uma compreensão do que significa os direitos humanos, e eu também vou fazer uma aula mais adiante sobre isso, no que se sustenta a construção que o mundo civilizado fez em torno da preservação da ideia da vida, do respeito, da dignidade, do respeito à diversidade, do respeito ao ser humano. Então, a proposta de intervenção ela não pode se chocar a essa construção que nós chamamos de direitos humanos. Ok? Bom, especificamente agora sobre a avaliação da redação do Enem, do modelo Enem. Vocês sabem, devem saber, alguns já fizeram, enfim, o vestibular, ou já fizeram o Enem, já têm ideia de como se estrutura, mas nós vamos trabalhar a partir de competências. Eu vou, para nós começarmos a abrir esse novo universo do nosso processo, eu vou recapitular, ou melhor, vou apresentar para vocês, brevemente, de uma maneira muito panorâmica, o que são essas competências, e a partir da nossa próxima aula haverá daí um detalhamento em torno delas e também do que garante ou que
possibilita, não é um bom verbo possibilitar, enfim, o que vocês não devem fazer na prova para evitar o zero ou descontos, ok? Bom, a primeira competência do Enem, ela trata de domínio de linguagens. Eu tenho aqui separado o material, a apostila que o Enem, ou melhor, que é o Ministério da Educação produz para os avaliadores das redações. É uma apostila, é um volume para cada competência. Tem um outro que é para a caracterização do zero. O que diz a competência 1? Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Ou seja, ela é muito específica. Essa competência, ela vai analisar a capacidade de vocês fazerem um texto formalmente correto dentro do registro da língua portuguesa. A capacidade de vocês fazerem um texto escrito que não agrida, que não descumpra os protocolos básicos da estruturação de um texto na norma culta da língua portuguesa. E aqui nós temos uma conexão imediata com as aulas de língua portuguesa que vocês estão tendo. Vocês vão ser avaliados, enfim, sobre o emprego da norma culta, concordância, regência, flexão, ortografia, enfim. Aqui, nessa competência, vocês vão ser avaliados pela aplicação dos conhecimentos da língua portuguesa para a construção de um texto escrito que não agrida, não descumpra essas regras formais do registro da norma culta, ok? Vejam o que levaria a uma pontuação, a um zero nessa competência, assim. Não seria um zero, mas enfim, é um decréscimo de pontos nessa competência. Demonstra desconhecimento da modalidade escrita formal da língua portuguesa. No outro lado, no extremo positivo, o aluno que seria melhor avaliado nessa competência é o aluno que demonstra excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro. Desvios gramaticais ou de convenções da escrita serão aceitos somente como excepcionalidade e quando não caracterizarem reincidência. Então vejam os extremos, o oposto de avaliação nessa competência. A segunda competência, compreensão de fenômenos, ou seja, aqui vejam o que o manual diz, da competência 2. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das áreas de conhecimento dentro dos limites do texto dissertativo argumentativo em prosa. Ou seja, o quanto que vocês compreenderam do tema proposto para esta redação. A capacidade de vocês fazerem uma abordagem o mais completa possível em torno desse tema. O quanto vocês conseguem cumprir, executar um texto que cumpra os requisitos da tipologia de um texto dissertativo argumentativo. Sendo um texto dissertativo argumentativo, qual a capacidade de vocês em analisar, interpretar, fazer inferências, trazer perspectivas históricas, comparar dados, enfim, qual a capacidade de vocês de entenderem o tema e estruturarem um texto que consiga mostrar que vocês dominam a tipologia e a construção de um texto de natureza dissertativo argumentativo. O terceiro, ou a terceira competência, ela está relacionada a, digamos assim, genericamente, solução de problemas. Veja o que diz. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Isso está muito relacionado à competência anterior. Se na competência anterior vocês tinham... vejam bem, uma das questões ainda da competência anterior é o que a gente chamaria de uma tangência. O que é tangência?
é quando vocês não compreendem o tema suficientemente, que daí vocês apenas resvalam no tema. Vocês não conseguem ter uma aderência ao tema. Isso é da competência 2. Nessa competência 3, que é que eu estou trabalhando especificamente agora, se vocês tiverem uma compreensão, uma aderência, se vocês não simplesmente resvalarem, tangenciarem o tema, vocês vão conseguir nessa competência 3 fazer o quê? Vocês vão interpretar os dados, vocês vão apresentar conceitos, informações, vocês vão articular todo esse conteúdo, a estratégia argumentativa para ecoar a compreensão de vocês do tema e para que vocês consigam estruturar, convencer o leitor da eficácia da tese de vocês. Então vejam o que seria um texto mal avaliado, o que ele deveria fazer. Apresenta informações, fatos e opiniões não relacionados ao tema e sem defesa de um ponto de vista. Ou seja, é como se vocês estivessem a uma desconsideração, uma descompreensão do tema apresentado. Já no outro oposto de avaliação, numa avaliação positiva, diz: apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto de forma consistente, organizada, configurando autoria em defesa de um ponto de vista. Eu apresentei aqui, então, os extremos da avaliação nessa competência 3. Repito, tudo isso nós vamos trabalhar detalhadamente, com exemplos, enfim, nas próximas aulas. Agora, a ideia é dar um panorama para que vocês tenham uma compreensão desse terreno, dessa seara que nós vamos entrar a partir de agora. A competência 4, veja o que diz nas apostilas que orientam os avaliadores. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Vocês devem estar lembrados de uma das últimas aulas, ou a última aula, se não me engano, que eu dei para vocês, que eu falava dessas questões dos recursos, das ferramentas linguísticas para vocês construírem esse encadeamento entre as frases e entre os parágrafos. Vocês devem estar lembrados, coesão lexical, coesão gramatical, ou seja, quais são as estratégias linguísticas para que vocês consigam fazer um texto coeso e coerente. Como criar os nexos de uma frase para outra, de um parágrafo para outro. Então, essa questão, que ao mesmo tempo ela é formal, ela parte de uma questão formal, mas para que no plano do conteúdo, da argumentação, vocês façam uma correta argumentação. Quanto melhor estiverem aplicados esses recursos linguísticos, mais clara fica a argumentação de vocês. Vejam, da mesma forma que eu fiz nas outras competências, o que seria uma avaliação baixa. Não articula as informações. E no outro extremo, de uma perspectiva positiva, articula bem as partes do texto e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. E por fim, a última competência avaliada na redação do Enem é a proposta de intervenção. Veja o que diz esse material. Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. No patamar mínimo, não apresenta proposta de intervenção ou apresenta proposta não relacionada ao tema ou ao assunto. E no outro extremo, elabora muito bem proposta de intervenção detalhada, relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. Bom, nessa última competência que vocês serão avaliados, então é onde que necessariamente não está na conclusão, mas essa competência que vai avaliar a capacidade de vocês de apresentarem uma solução para o problema apresentado a partir do tema.
Vocês não estão sendo avaliados na qualidade da proposta de vocês, se ela é genérica, se ela é específica, se ela preserva a questão dos direitos humanos e também há uma diversidade de pontos de vista. Vejam, portanto, que uma ideia totalitária, uma ideia restritiva, uma ideia que não dialoga com a diversidade da experiência humana, com a diversidade da vida em sociedade, ela não será bem avaliada. Enfim, tentando fazer um fecho dessa nossa primeira aula gravada. Eu fiz uma recapitulação do que seria o texto argumentativo, dissertativo, a estruturação do texto, a estruturação do parágrafo. Entrei daí especificamente na questão da avaliação do Enem, das competências. Fiz uma apresentação panorâmica dessas 5 competências e a partir de agora, nas próximas aulas, eu vou fazer um detalhamento de cada uma. Recapitulo então as combinações. O primeiro exercício, vocês me mandem por e-mail, vitornecchi@gmail.com, e mandem a digitalização ou a foto dos 3 parágrafos introdutórios que vocês fizeram. Eu vou corrigir, vou comentar, não darei nota, porque nesse exercício eu não teria como dar uma nota específica, porque ele não é completo. E a partir desse meu retorno, eu vou combinar com vocês o nosso próximo exercício, que daí vai ser feita uma redação inteira. Para esse exercício integral, vocês vão levar em consideração o que nós já trabalhamos até o momento, que é a caracterização do texto, a estruturação não só do texto, mas daí do parágrafo, os elementos, lembrem dos tipos de introdução que eu apresentei para vocês, as estratégias de coesão, os recursos, enfim, por mais que vocês possam não dominar tudo agora, até porque a gente está ainda levantando voo, mas vocês já apliquem o que nós discutimos até esse momento, e a ideia é que, enfim, nós temos ainda uma trajetória progressiva de acúmulo de conhecimento e de articulação desses conhecimentos, de aplicação desses conhecimentos, para que vocês consigam a nota melhor possível para conseguirem a aprovação de vocês. Ok, meus queridos, o Rufus voltou aqui atrás, mas não veio desfilar novamente aqui. Aqui é minha biblioteca, aqui é onde eu trabalho. Eu ia fazer um tour na biblioteca para mostrar, mas achei que ia ficar meio idiota demais. Enfim, então fica só de fundo por enquanto. Repito, cuidem-se, vocês sabem o que tem que fazer, então façam, não bobeiem, para que breve todos nós estejamos juntos novamente, saudáveis. E é isso, pessoal. Até uma próxima. Em breve a gente volta a se encontrar por aqui.